Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Mesmo quando nós não conseguimos entender, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque nele só há bondade, só amor. É impossível para Deus não ser bom. Não há possibilidade alguma de Deus não ser bom. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos conseguiram ler pelo menos uma parte de João aí? Dê um glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos e Deus começou a encher meu coração lendo João de novo essa semana. Tinha algumas coisas, eu falei, Senhor, é tanta coisa pra gente falar. Então, na próxima semana nós vamos falar sobre os 6, né? Hoje nós vamos falar mais um. A semana passada nós falamos sobre o primeiro, eu sou, que fala em João, que Jesus é o pão da vida. E nós podemos nos alimentar dele, e como é gostoso se alimentar de Deus. Jesus é o melhor pão que tem, não é? Aleluia, glória a Deus. Que pão gostoso, nós podemos nos alimentar. Mas ele também diz, eu até deixei uma tarefa, procura lá onde que está escrito os outros eu sou. E ele também diz que ele é o quê? Ele é a luz do mundo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre Jesus ser a luz do mundo. Aí depois disso nós vamos falar sobre os outros eu sou, nos próximas oportunidades que nós tivermos. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a luz do mundo. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E eu queria ler 3 textos com vocês. Vocês não precisam abrir. O primeiro texto é de João, que é o nosso livro base para essas próximas semanas. João 8:12. Esse eu queria que você deixasse aberto, porque nós vamos falar algumas coisas sobre João. E aí você leu, você vai falar, nossa, eu li isso essa semana. E se você não leu, não se sinta acusado, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então nós vamos ler só um versículo, João 8:12. Está aqui? Vamos ler junto no 3? Vamos lá, 1, 2, 3. Falando novamente ao povo, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! Que texto maravilhoso! Eu queria, se você for rápido na Bíblia aí, você pode abrir, mas eu não vou esperar ninguém abrir. E talvez o Rafa seja rápido lá também, mas eu vou ler mais 2 textos, 2 versículos. Salmo 119 e 105. Não precisa abrir, senão você vai sair de João. Ó a dica, a não ser que você tenha um marcador aí. Mas rapidinho, o texto diz assim. Tem algumas pessoas que sabem até de cor esse versículo. E foi precioso, vou dar um tempinho para vocês. Que uma das tarefas nesse curso de maturidade era os irmãos chegar aqui com os versículos decorados. Então desde o começo a gente fez esse desafio para os irmãos. Irmãos, nós fomos surpreendidos. Porque toda a aula os irmãos vinham com algum versículo decorado. Fora os irmãos, né? 9 irmãos. Se eu não perdi a conta, se eu perdi algum, mas pela minha conta foram 9 irmãos que decoraram todos os livros da Bíblia. E os irmãos decoravam. E essa semana, quando eu estava me preparando para ministrar essa palavra, e eu fui atrás desse versículo e do contexto disso, aí eu lembrei do Salmo 119 e 105, que alguns irmãos recitaram esse versículo nas nossas aulas do curso de maturidade. E o texto diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus, amém? E o outro versículo que eu quero ler está em Mateus 5,14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Interessante, irmãos. Nós lemos 3 versículos, João 8,12, Salmo 119 e 105 e Mateus 5,14. É interessante que os 3 versículos que nós lemos falam sobre luz. Não sei se vocês se atentaram sobre isso. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. E aí no salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, o que é uma lâmpada? Uma lâmpada é uma luz. Então, luz para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E aí, lá no Mateus 5,14 diz o quê?
vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem está dizendo aqui em Mateus é o próprio Jesus. O mesmo Jesus diz que ele é a luz do mundo, ele diz que nós somos a luz do mundo. Aí eu falei, opa, então será que nós temos um problema aqui? Porque Jesus diz que ele é a luz do mundo em João 8,12, depois o salmista diz que a luz do mundo é a palavra, e depois Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Quem que é a luz então? Então, nós precisamos primeiro entender isso, porque a Bíblia ela se completa. A Bíblia se completa. Ela nunca vai se contradizer. Outro dia eu estava vendo alguns comentários e uma pessoa pegou e falou: a Bíblia se contradiz. Aí eu estava lendo, né? Eu queria dar meu comentário lá também, numa pesquisa que eu estava fazendo. A Bíblia nunca se contradiz. Mas como que a Bíblia diz? Jesus diz em João que ele é a luz do mundo. E depois o salmista diz que a luz é a palavra. E depois Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Então eu queria, como introdução para a nossa palavra, falar um pouco sobre isso. Primeira questão: quem é a luz do mundo? A palavra ou Jesus? Jesus e a palavra são a mesma pessoa. Lá em João mesmo, no primeiro capítulo de João, capítulo 1, do 1 ao 5, olha só o que diz o texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. Então, na verdade, o salmista não está falando nada ao contrário do que Jesus é. Porque Jesus é a palavra, é o que João diz aqui. Ele é a palavra, ele é o que é desde o início. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era o verbo que se fez carne. Então Jesus, ele é a luz, porque ele é a palavra. Amém? Então não temos um problema com isso. Jesus e a palavra são um só. A palavra de Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. E aí nós temos um problema. Então, e nós? Onde nós nos encaixamos nisso? Se Jesus falou que nós somos a luz. Entenda algo. Eu e você só somos luz se nós estivermos em Cristo. Nós somos como um espelho. Um espelho no escuro, ele tem luz? E se ele estiver de frente com uma lâmpada, ele reflete a luz. Nós só somos a luz do mundo se nós estivermos em Jesus. Nós não temos luz própria. Tem umas pessoas que falam um negócio engraçado, eu dou risada. Às vezes não na frente da pessoa, a pessoa fala: nossa, você tem uma luz, um negócio, né? Você tem uma vez uma mulher falou pra mim: você tem uma áurea. Eu falei: Jesus, tá amarrado, que áurea? Eu disse: é Jesus, só pode ser Jesus. Não tem aura, não temos luz nenhuma. Nós não temos luz própria. Amém? Nós não temos luz própria. Nós precisamos de Jesus para ser luz. Jesus é a luz que reflete em nós. Você só pode ser luz se Jesus estiver em você. Por que muitas vezes você não consegue brilhar? Porque você não está refletindo Jesus. Quando nós queremos brilhar com a nossa própria luz, vai ser só fracasso. E quantas pessoas têm tentado brilhar dentro da igreja sem Jesus? Isso é derrota, irmãos. Jesus é a luz. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus é a minha luz. O problema é que muitas vezes nós queremos refletir a luz dos outros. Aí você gosta de sentar do lado do irmão abençoado, você gosta de conversar com o irmão. Irmão, só Jesus tem a luz que pode refletir na sua vida. Nós não podemos refletir a luz do outro. Você pode caminhar junto com o seu irmão, eu acho que isso é importante demais para a nossa vida. Mas nós precisamos refletir a luz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quantos aqui, quando eram crianças, tinham medo escuro? Tem algum adulto aqui que tem medo escuro? Eu vou orar por você, irmão, porque isso não é ter medo escuro não é de Deus, porque você é luz. Então mesmo se tiver um escuro, você vai resplandecer sobre aquele lugar, amém? Mas é interessante que quando nós falamos de luz, nós precisamos entender que existe trevas. Amém? As trevas e a escuridão, elas não são boas.
tudo que nos causa medo não é bom. Então se você tem medo escuro, saiba que isso não é de Deus, porque não é bom ter medo. Eu sei que quando a gente é pequeno, eu não tive muito esse problema de ficar sozinho no escuro, porque eu e o Rafa, nós temos praticamente a mesma idade. Então eu não lembro uma parte da minha vida na minha infância onde o Rafa não estava junto. Então às vezes mesmo quando minha mãe e meu pai saíam, nós estávamos lá junto. Então mesmo se um estava com medo, o outro tá lá, então ele tá lá, sabe aquele negócio de irmão? Ele tá morrendo de medo também, mas ele tá lá com você, então parece, mas tá dos dois morrendo de medo. Mas um acaba aqui dando aquela confiança pro outro. Mas o fato é que nós muitas vezes temos medo do escuro. O escuro não é algo bom. No escuro você pode se machucar. As trevas, imagine andando num lugar escuro. Mas se aqui tivesse tudo apagado, é certeza que alguém ia enfiar a cabeça na coluna. É ou não é? Um dedinho na quina da cadeira, pisar no dedo um do outro, ia ser um caos. E é exatamente isso que o mundo vive, trevas. E quando você vive em trevas, o que acontece? Você se machuca. Quando você está num lugar escuro, você vai se machucar. Esses dias nós fomos para o monte, queremos ir novamente em nome de Jesus, mas não estamos tendo tempo. Mas o que nós víamos? Se não tivesse a lanterna do celular, se os irmãos tivessem com as lanternas lá, irmãos, é impossível você andar no escuro. Não dá para ver nada. Então, entenda, as trevas não é um lugar para ninguém andar. As trevas é um lugar perigoso, um lugar onde você pode morrer. E o mundo tem vivido debaixo de densas trevas. Lá no versículo, Isaías 60, versículo 1 e 2, diz uma coisa muito interessante. Olha só o que está escrito. Isaías 60, versículo 1 e 2. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Aleluia. Olha só o que o texto diz: que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. O que está escrito aqui? Que a terra está cheia de trevas. Todo lugar onde não está Cristo, há trevas. O mundo, a Bíblia diz que jaz o maligno. O mundo é um mundo de trevas. E por que Deus, Jesus disse, através de toda a sua soberania e sabedoria, que nós somos luz? Porque nós vivemos em um mundo de trevas, e o mundo precisa de luz. Nós somos luz em meio às trevas que nós vivemos neste mundo. E eu quero que você grave isso na sua mente. Nós vivemos em um mundo de trevas, de escuridão. As pessoas não sabem para onde ir. Você, como eu disse, num lugar escuro, você sabe para onde ir? Você pode até saber qual que é o lugar, você pode até ter o senso de direção, é lá para frente. Mas e a coragem de andar no meio da escuridão? Você pode até saber. Eu tenho, quando a gente vai para algum sítio, toda vez eu faço essa experiência. Eu pego, nós estamos na estradinha lá à noite, principalmente quando pede para mim comprar alguma coisa, ou eu vou comprar alguma coisa. Quando eu estou na estradinha sozinho assim, eu dou uma apagadinha na luz do carro. Eu falo: Jesus, imagina se eu tivesse luz, ligo rapidinho, é coisa de 2 segundos, só para dar medo mesmo, sabe? Eu falo: Jesus, se não tivesse luz. Nós precisamos da luz, o mundo precisa da luz, Jesus é a luz. Mas através de quem Jesus resplandece a sua luz na terra? Através de mim e de você. Amém? Glória a Deus. E aqui nesse texto de Isaías, a palavra Isaías 60, a palavra luz é destacada pelo profeta. E o que nós sabemos? Quando você vai ver a definição de luz, qual que é a definição? Luz é a ausência de trevas. Essa é a definição da luz. Então nós precisamos entender isso, que a luz nunca vai estar onde há trevas. Aonde chegar a luz, cessa as trevas. A coisa mais ruim na casa é o quê? Quando você tem aquela lâmpada meia boca, é ou não é? Fala a verdade, não te incomoda? Aquela lâmpada amarela que você já pediu pro seu marido trocar várias vezes, queimou, aí tinha aquela velhinha que ele guardou para quando queimasse, e a lâmpada amarela é ruim demais, não é? Quem já ficou com uma lâmpada amarela em casa? Aquelas que corta até o dedo, que hoje essas lâmpadas são tranquilas, né? Fui comprar umas lâmpadas desse dia, são de plástico agora, olha que glória. Meu Deus, mas irmãos, não é ruim a lâmpada amarela, que não ilumina nada? Às vezes você fala: é melhor não ter. E às vezes nós estava pensando essa semana, nós vamos começar a lâmpada amarela.
era melhor não ter a lâmpada, porque não estamos iluminando nada. E aí no texto aqui diz, no texto que nós lemos, que estava tudo coberto, mas eis que veio a luz. Jesus é a luz que veio. Lá em Gênesis 1:4, a Bíblia diz que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus, é interessante, Ele não elimina as trevas. Por que Deus não eliminou as trevas? Por que Deus permite que as trevas ainda existam? Porque Ele te dá a oportunidade de escolher. Você escolhe se você quer andar na luz que é Jesus, ou se você quer andar em trevas. Deus não te obriga, Deus não me obriga a andar na luz. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Você pode escolher. Deus não obriga você a andar na luz, mas Ele é a luz se você quiser. Ele é o caminho certo nas horas incertas. Amém? E aí nós lemos no texto de João, lá em João 3,19, porque quando João, ele mostra Jesus declarando que Jesus é a luz, lá em João 12 ele diz que Ele é a luz do mundo, e aí ele diz, João diz assim, e a luz resplandece nas trevas, lá em João 1,5, e as trevas não o compreenderam. Como assim? Por que as trevas não o compreenderam? E aí lá em João 3,19, 20 diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? E aí o texto diz, porque as suas obras eram más. Interessante isso. Por que o homem prefere as trevas? Porque ele faz as coisas erradas. Porque quem faz as coisas certas não tem medo de ficar na luz. Agora, por que o homem prefere as trevas? Porque aí o seu pecado fica escondido. Por que o homem ama mais as trevas? Porque aí ele não vai ser confrontado. Porque aí ele acha que ninguém vai ficar sabendo. E aí por isso que o homem ama mais as trevas. E aí continua o texto. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É interessante isso. O homem ama mais as trevas por quê? Porque ele não quer que as suas obras sejam expostas. E quando Jesus diz eu sou, o que ele manifesta? Ele manifesta a sua existência eterna como luz eterna, que participou da criação do mundo. Ele é a luz. Ele estava lá como luz quando Deus separou as trevas da luz. Essa é uma declaração muito maravilhosa. Só que é interessante que no texto que nós lemos de João 8,12, Jesus declara que Ele é a luz, mas Ele também nos faz uma promessa. Qual é a promessa de Jesus no versículo 8,12? Que quem segue Ele como luz, tem o quê? Nunca andará em trevas e terá a vida. Jesus é a luz que nos dá vida. Se você anda na luz, você terá vida. Você nunca, é impossível andar com Jesus e andar em trevas. E aí nós precisamos avaliar o que nós temos vivido. Se você tem vivido trevas, é porque você não tem vivido baseado na luz de Jesus, ou debaixo da luz de Jesus. E aí há também um convite para nós, que é o quê? De nós sermos a luz. Por que muitas pessoas resistem à luz de Deus? Talvez porque estão satisfeitas com a luminosidade do mundo. Muitos querem distância de Deus, como eu disse, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas eu quero falar algo interessante com vocês, que Jesus, quando Ele declara aqui que Ele é a luz do mundo, estava acontecendo algo muito interessante. Havia um contexto, e eu quero falar nesta noite, saindo da introdução, do contexto onde Jesus declara que Ele é a luz. E depois que Jesus declara, o que acontece? Então você vai ver, você com a sua Bíblia aberta lá em João 8, do versículo 1 ao 11, nós vamos ver o contexto de quando Jesus diz que Ele é a luz, e o porquê que Ele falou aquilo naquele momento. Nós vamos ver no livro de João que Jesus fala outras vezes, tá? Essa não é a única vez que Jesus fala em João que Ele é a luz do mundo, mas essa é uma das declarações. Jesus repete que Ele é a luz em outros momentos de João. Mas é interessante o que estava acontecendo, e Deus falou muito comigo nesse texto aqui de João, capítulo 8. O texto diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras,
E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando uma pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha só que texto precioso, irmão. Você falou muito comigo esse texto. Eu estava meditando na palavra, naquilo que o Senhor estava colocando no meu coração, e comecei a ler essa parte do texto, e eu falei: Senhor, que coisa preciosa acontece aqui. Que situação complicada. Aqueles homens eram como uns faróis para aquela mulher, que para eles era as trevas em pessoa naquele lugar. Só ela era trevas ali. Sabe, um monte de luz ali querendo apontar o dedo para ela, como se ela fosse a única pecadora daquele lugar. Todo mundo é luz e ela era a única que era as trevas. Só que eles não perceberam que eles estavam diante da verdadeira luz. Jesus é a verdadeira luz. E diante da verdadeira luz, nenhuma luz falsa fica. E aí o que Jesus faz? É claro que aquela mulher estava em pecado. É claro que aquela mulher fez algo que não agradava a Deus. Mas Jesus, ele vê todas as pessoas da mesma maneira. E aí quando a luz de Jesus apontou sobre aquele lugar, sabe o que aconteceu? Todos ficaram expostos. Todos, não só aquela mulher. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele pegou e falou: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, se houver luz de verdade, se vocês realmente forem luz, pode matar essa mulher. Mas o que aconteceu? Todos eles tinham trevas. E muitas vezes nós queremos apontar o dedo para as pessoas e não percebemos que nós não somos a luz. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, mas nós queremos olhar para o erro do outro. O que Jesus mostrou para aqueles homens? Que eles também eram pecadores e que eles também precisavam da luz. Jesus é a luz. Você não é luz. Você não é ninguém que pode julgar alguém. Você não pode apontar o seu dedo para ninguém. Jesus é a luz que ilumina todas as coisas. Glória a Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos nos apoiar no erro dos outros. E aí nós clareamos o pecado do outro, mas nós não esquecemos que há uma luz verdadeira, real, que nada apaga, que é a luz de Jesus que está sobre a sua vida. E quando Jesus te vê, ele não há nada que se esconde. Mesmo aquilo que eu não vejo, que o seu marido não vê, que a sua esposa não vê, que seu pai não vê, que a sua mãe não vê, Jesus vê, porque ele é luz. Amém. E não se pode esconder uma luz debaixo da cama. Jesus é uma luz, irmão, onde ele estiver. Você pode achar que ninguém está vendo, Jesus está vendo. Então para de olhar para as trevas do seu irmão. Para de olhar porque o seu irmão está... Sabe por que muitas vezes nós não avançamos? Porque nós ficamos olhando para o irmão. E aí você fala: está pecando, ele é pecador. E aí não avança. Ele não avança porque ele está pecando, ele está em trevas mesmo. Não estou falando que não está. Mas só que você também não avança porque você também está em trevas. Porque como a Bíblia diz, quem foi que falou que nós temos o poder de julgar alguém? A luz é Jesus. E nós só seremos luz se ele estiver refletindo em nós. E se Jesus estivesse refletindo naquelas pessoas, elas não iam julgar aquela mulher, elas iriam amar aquela mulher. Amém? Deus falou isso comigo e eu achei tão interessante, porque quando nós estamos no escuro, nós conseguimos esconder os defeitos, é ou não é? Quando você está no escuro, passa batido, a roupa amassada, passa ou não passa? A mancha na calça, o sapato furado, tudo passa batido.
Não é? Às vezes por isso que as pessoas gostam de andar no escuro. Porque no escuro ninguém nem se preocupa. Agora no claro, o holofote em cima de você. Se tiver uma espinha, as pessoas veem. Agora no escuro tudo passa batido. E eles não se deram conta. E nós precisamos se dar conta. Há um holofote sobre as nossas vidas. E esse holofote se chama Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eles não se deram conta disso, mas Deus quer abrir os seus olhos. Nós somos luz, se Jesus estiver em nós. Amém? Então, olhe para você, olhe para a sua vida e seja a luz aonde você estiver. Amém? Glória a Deus. E é interessante que quando nós saímos do capítulo 8, no capítulo 9, há algo interessante acontecendo logo no começo do capítulo 9. Jesus, ele opera mais um milagre aqui. Eu falei, Senhor, tanta coisa acontecendo em tão pouco tempo aqui nessa leitura. É interessante que o milagre que Jesus opera no capítulo 9 tem tudo a ver com ele ser a luz. Jesus é perfeito demais. E aí ele diz aqui no capítulo 9 do 1 ao 7, fala sobre uma cura de um cego. Alguém que vive em trevas é uma pessoa cega. E aí Jesus, ele cura um cego aqui de nascença. Olha só o que diz o texto. Lá no capítulo 9, do 1 ao 7. Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem, seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi lavar, lavou-se e voltou vendo. Que texto maravilhoso, irmãos. Deus falou comigo muitas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos. Primeira coisa, aquele homem nasceu cego. É uma cegueira de nascença. Ele não tinha ficado cego porque aconteceu algo durante a sua vida. E é interessante isso, porque todos nós nascemos cegos, espiritualmente falando. Todos nós nascemos pecadores, podemos assim dizer. Nós nascemos nas trevas e nós precisamos da luz. Como nós lemos lá em Isaías, o mundo está cheio de trevas. E esse homem, ele tinha nascido cego de nascença, nunca tinha visto as pessoas, nunca tinha visto a luz. E aí Jesus curou aquele cego. Mas sabe o que é interessante? Nós vemos em várias curas que Jesus faz, várias experiências de Jesus, o que? As pessoas indo atrás de Jesus. O que aconteceu com o cego Bartimeu? Ele clamou a Jesus, né? Nós conhecemos a história: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi até Jesus para que Jesus o curasse. Quando nós vamos para a história da mulher do fluxo de sangue, o que aconteceu? Ela ficou sabendo que Jesus estava passando e ela foi até Jesus, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Os 10 leprosos foram até Jesus, Jesus curou. E nós vemos muitas situações onde as pessoas vão até Jesus e Jesus cura. Só que é interessante que aqui em João 9 não diz que o cego foi até Jesus. Não diz nem ao menos que o cego queria ser curado. O que diz? Que Jesus passou, os discípulos comentaram sobre o cego. Jesus foi lá e fez o quê? Vou curar esse cego. Foi lá e explicou para eles: não, isso aqui não tem nada a ver com o pecado nem dele e nem do pai deles. Isso é culpa, na verdade, do pecado original. O homem sofre todas as mazelas que nós sofremos no nosso corpo. Por quê? Porque o pecado original danificou a criação de Deus. Por isso que muitos nascem com alguns problemas. Por isso que as pessoas morrem com algumas enfermidades, por causa do pecado. Porque muitas vezes nós queremos arrumar resposta para tudo, né? A pessoa é assim porque o pai pecou. Foi isso que os discípulos quiseram fazer. Quem pecou, Jesus? Ó, as trevas já querendo aparecer. Quem foi o culpado? Quem é o culpado? E às vezes não tem culpa. E Jesus mostrou: não, ninguém é culpado. Eu quero. Isso foi feito. Esse homem que tinha 40 anos nasceu assim para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Jesus operasse esse milagre e hoje nós pudéssemos estar falando sobre ele. Por quê? Olha só que interessante. Jesus curou aquele homem, abriu os olhos dele, tirou ele das trevas, sem ao menos ele pedir. E eu quero dizer que Jesus, ele operou algo muito semelhante comigo e com você. Por quê? Porque nossas próprias forças ou desejos
Nunca por nossas próprias forças, por nosso desejo, nós nunca chegaríamos à luz. Você percebe que se você olhar para a sua vida que você levava, você já parou para pensar como a sua vida era uma vida de trevas? Essa semana eu tive a experiência de ficar pensando nisso. Senhor, como eu vivi em trevas. Que homem horrível que eu era, pura trevas. Mas graças a Deus que a luz chegou. Mas é interessante que no meu caso foi igual ao cego. Eu não fui até Jesus, Jesus veio até mim. Foi Jesus quem me atraiu para Ele. Jesus atraiu aquele cego. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver isso, que o cego depois vai atrás de Jesus. Primeiro ele não consegue entender quem é, fala que Jesus foi um homem que curou. Depois ele fala que foi um profeta. E por fim ele se ajoelha e fala: o Senhor é o Senhor. E ele reconhece Jesus como Senhor, porque todas as trevas que haviam na vida dele, seja ela no seu corpo físico ou no seu espírito, foram repletos pela luz de Deus. E assim também aconteceu conosco. Jesus te atraiu. Ele é a luz que nos atrai. Se você está aqui, saiba disso. Jesus te atraiu aqui. Eu compartilhei, eu estou muito feliz, irmãos, diante de tantas dificuldades que temos passado, né? Na sexta-feira nós estávamos lá ministrando o curso de batismo e nós tínhamos 15 pessoas. Glória a Deus. Aleluia, 15 pessoas. E é claro que as portas estão abertas para qualquer pessoa que vier de outra igreja. As portas estão abertíssimas. Claro, quero que a pessoa resolva os problemas dela antes de vir para cá. Mas todas as pessoas que estão fazendo o curso de integração, que nós chamamos de integração, porque pode ser para uma pessoa que vem de outra igreja, ou pode ser uma pessoa que vai se batizar, todas as pessoas vão se batizar. As 15 pessoas são candidatas ao batismo. Eu falei, glória a Deus. Mas o que eu estava compartilhando com os irmãos? Que outro dia eu estava conversando com um amigo meu, e eu falei, então, aí ele se dispôs a ir trabalhar também lá. Não, se você precisar de mim, eu estou aí, Paulo. Ô pastor, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Ele falou, eu não vou para a igreja, mas eu estou aí à disposição. Eu peguei e falei, Senhor, dá essa disposição para alguns irmãos, amém, em nome de Jesus. E aí, eu falei, então, só que você tem que entender uma coisa. Você não veio ainda, não é porque você não quer, é porque Jesus não te atraiu. Porque quando Ele te atrair, Ele é irresistível. Jesus é irresistível. Ele ficou assim, me olhando meio assim, meio desconfiado. Porque quando Jesus atrai, irmão, não tem como a pessoa não vir. Você pode até tentar e você vai e finge que não vai vir e dá uma desculpa, mas não tem como resistir. Aqueles que não vieram ainda não é porque não querem, é porque não foram atraídos. E se você está aqui hoje, é porque Jesus te atraiu. Jesus te atraiu para perto dele. Ele é a luz que nos aproxima dele. Jesus nos atrai para perto dele. E quando nós continuamos a ler o texto de João, nós vamos ver isso, que aquele cego, que era um cego de nascença, que teve os seus olhos abertos, foi atraído para Jesus. Ele foi atraído, ele não conseguia mais ficar longe de Jesus. E aí acontecem várias situações e aquele cego sempre está próximo de Jesus, e Jesus chega próximo dele. E aí ele adora ao Senhor. Jesus é a nossa luz. Ele é a luz que pode dar fim a qualquer que seja as trevas que a pessoa esteja vivendo. Ele afirma, como eu disse a semana passada, é muito sério alguém afirmar ser algo. Mas Jesus afirmou, assim como Ele afirma ser o pão da vida, Ele afirma, eu sou a luz do mundo. Quem vier, quem andar comigo, jamais andará em trevas. E mais do que isso, terá vida. Jesus está nos apresentando como luz. E se nós compreendemos essa luz, se nós entendemos quem é Jesus, nós nunca mais vamos andar em trevas. Por que muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ainda andam em trevas? Porque não tem Jesus como luz. Nós precisamos ter Jesus como a nossa luz. Precisamos permitir que a luz de Jesus nos guie. Alguém já tomou um choque aqui, 220? Tem uns que já tomou até demais. É um choque forte. Imagina a luz de Jesus é muito mais forte que qualquer energia, qualquer potência de luz possa trazer. Jesus é uma luz que pode tirar todas as trevas da nossa vida. Ele é a luz. Eu sempre faço uma oração: Senhor, traz luz às nossas trevas, porque muitas vezes nós nos vemos em meio à escuridão. Sempre que nós estamos em alguma dificuldade, presta para o Senhor: Senhor, seja a luz na minha vida. E se você tem vivido um tempo de trevas, eu quero te dizer, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quem vier a mim
terá luz, terá clareza e terá vida. Sabe? Só que muitas vezes mesmo dentro da igreja, eu vejo pessoas vivendo em trevas, vivendo como se estivesse no mundo, vivendo baseado na luz dos outros, vivendo nessa luz do mundo que é uma luz mentirosa, que não clareia nada, e vive uma vida miserável, uma vida longe de Deus, sem luz, sendo que Jesus se apresenta: eu sou a luz, e se alguém vier até mim terá vida. 1 João 15,7 diz assim: que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E aí diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós dissermos que nós andamos na luz, nós iremos praticar a verdade, iremos amar uns aos outros, e Jesus será o nosso único caminho. Tem um texto, eu já estou encerrando, lá em Miqueias 7:8, que diz algo que falou muito ao meu coração. Olha só o que diz esse texto: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Olha só o que o profeta diz. Muitas pessoas querem se alegrar, e aqui havia um tempo de dificuldade. E aí o profeta diz: embora eu tenha caído, eu me levantarei. E embora eu esteja morando nas trevas, o profeta sabia que o Senhor pode ser a luz. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Jesus diz: Ele pode ser a sua luz. Nós não podemos nos conformar, em qualquer que seja a área da nossa vida, em viver uma vida de trevas. Seja ela na sua vida emocional, seja ela na sua vida financeira, seja ela na sua vida familiar. Você não pode se conformar em viver uma vida de trevas, porque Jesus é luz. E se você viver perto de Jesus, se você viver com Ele, com uma luz que ilumina o seu caminho, todas as áreas da sua vida será iluminada. Glória a Deus. Amém? Queria que vocês colocassem de pé agora em nome de Jesus. Jesus é a luz. Ele é a luz do meu caminho. Ele é a luz e Ele quer ser a luz do nosso caminho. E eu queria que você avaliasse por um momento o que você tem vivido, ou como você tem vivido a sua vida. Sua vida está baseada na luz de Cristo, ou você tem se espelhado na luz dos outros? Toda vez que você quiser iluminar a sua vida com a luz de um homem ou de uma mulher, você vai falhar. Sempre. Ah, mas é o pastor. Grande coisa. Ah, mas é meu líder. Não, toda luz que há em nós é de Cristo. E se não há luz de Cristo, não há luz nenhuma. Se Jesus sair da minha vida, não tem luz nenhuma. Eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Então todas as vezes, e aí tem pessoas que falam: não, eu não vou ser luz porque o outro não é luz. E todas as vezes que eu me comparo com as pessoas, ou quero, sabe quando está chovendo que você quer pegar carona no guarda-chuva do outro? Às vezes tem pessoas querendo pegar carona na luz do outro. Não pega, não vai dar certo, vai queimar. A única luz que pode iluminar a sua vida é Jesus. Ele é a luz. E Ele quer ser a luz que ilumina toda a sua vida. E quando eu estava me preparando e pedindo para Deus falar ao meu coração, e o Senhor colocou esse texto no meu coração de Miqueias, porque muitas vezes nós passamos por momentos de dificuldades, onde parece que as trevas querem tomar conta da nossa vida, mas o profeta diz: embora eu esteja em trevas, eu sei que há uma luz. Deus é a luz, Jesus é a luz para mim e para você. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, que tem vivido uma vida em muitas situações e circunstâncias de trevas. Talvez você já tenha entregado a sua vida para Jesus. Aqueles homens que acusaram aquela mulher eram homens que se diziam servos de Deus, servos de Deus. Estavam acusando aquela mulher. Eu não estou dizendo que você está passando por trevas por estar acusando alguém, não. Estou dizendo que muitas vezes nós passamos por situações de trevas, porque Jesus não tem sido luz. E talvez tenha muitos motivos para Jesus não ser luz para você. Talvez porque você esteja longe dele.
Jesus quer ser luz na sua vida. Ele quer ser a luz. No texto inicial que nós lemos de João 8,12, é um texto que eu queria que você guardasse no seu coração nesta noite. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nunca andará em trevas. Andar em momentos de dificuldades não pode ser trevas na minha vida. Eu não posso pensar em abandonar Jesus por causa da dificuldade. Eu não posso querer abandonar as coisas de Deus por causa da minha dificuldade. Isso não é trevas, isso é dificuldade. Mas muitas vezes nós fazemos de uma dificuldade trevas. E se você tem vivido um momento de dificuldade, onde essas dificuldades têm se tornado trevas, Jesus quer ser a luz da sua vida. E enquanto nós adoramos a Deus, eu queria orar por você. Jesus é a luz. Ele é a luz. E Ele quer ser a luz da sua vida. Sabe, Ele não quer mais que você passe por momentos de medo. Porque as trevas nos dão medo. As trevas nos trazem preocupação. As trevas nos dão pavor. Mas quando Jesus vem, aleluia, ilumina a nossa vida. São as trevas. O Senhor quer que cesse todas as trevas sobre a sua vida hoje. Ele é a luz do mundo. E lá em João 3,19 diz que o mundo amou mais as trevas, mas nós não, nós amamos a luz, amém? Ele é a luz, e Ele hoje quer trazer luz às suas trevas. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você, enquanto nós adoramos ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.